Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Jogando com meu amigo Alexinho, famoso Balindinha. Partida rápida, né? Então uma partida de 5 contra 3. A gente jogou de forma bem displicente, assim, já tinha jogado outras 3 partidas aí mais demoradas, né? Mas a partida interessante, né? Então começou com E4, aí ele foi pra uma siciliana, né? A Nerdorf. Aí joguei cavalo F3, aí ele jogou D6. Com o pico no centro, né? Toma. Trocou o cavalo. Aqui uma linha boa era bispo D5, né? Troca tudo aí faz o rock e fica um jogo mais igualado, né? Joguei o bispo defendendo o cavalo, atacou o peão, cavalo C3. Entrou na Nerdorf, nessa variante do A6, né? Evitando aí o cavalo para B5. Aí eu joguei a favorita do Bob Fischer, né? Bispo C4. Ele avançou o peãozinho, tudo certinho nas teorias. Tomei, não precisava ter tomado, mas também. De peão. A ideia aqui é tentar entrar num gambito morra, né? Fazer torre na coluna D, atacando a dama dele ali, né? Criando alguns temas, que já que ele não fez o rock ainda. Jogou o bispo e tal, pra acelerar o rock, né? Joguei a torre, então já teve algumas ideias. Ele avançou. Uma medalha errada, mas assim, vai abrir a posição pra uma. Ele não fez o rock ainda, né? E vai tentar. E assim, de certa forma vai abrir meio que a coluna da minha torre, né? Tomou, tirei o bispo, né? Não tem duplo, não tem como avançar em D4, porque a torre defende, né? E a dama tá cravada na coluna D. Aí ele fez o rock. Aí eu fiz esse lance aqui, né? Não foi muito bom, né? De sugerir outros lances, né? Rock seria bom aqui, porque tá cravada a dama, tá tranquilo, mas geralmente quando tem alguma cravada, nem que seja ela potencial, né? Eu geralmente tento já descravar, então eu tirei o bispo pra ficar mais livre com ele, né? Aí eu ataco meu bispo, voltei, não quero trocar, né? Que eu tô com parte de bispo. Ele tá com parte de bispo, mas a parte de bispo dele tá meio mal desenvolvido por enquanto, né? Aí ele quis trocar. Aqui eu poderia ter voltado o bispo pra G3, foi uma ideia que eu tive, mas eu acho que nessa posição aqui, se eu tomar a dama dele fica no centro ali meio que mal desenvolvido, então eu preferi tomar. Então tomou. Aí eu tive esse golpe tático, né? Que não pode tomar de peão, senão dama cai, né? Dama toma dama. E aí ele tirou. Aí ele atacou o peão de G2. Aí eu voltei o cavalo, defendi o peão de G2. Ele atacou no bispo, né? Já perdi parte de bispo, então atacou meu parte de bispo ali e tal, beleza. Aí eu fui lá e fiz o rock. Trouxe o bispo muito bom, então acabou o desenvolvimento dele, né? Fazendo um ataque na casa de G2 e tal, defendido pelo cavalo. Só que pra evitar qualquer coisa, eu já avanço o peão que eu ataco a dama dele e defendo o mate com 2 peças, né? Seja com o cavalo que tá na casa E3, seja com a dama que tá na casa E2. Aí ele voltou. Agora que eu tô com o peão a mais, né? Tô com 3-6, 3-5. Trocar tudo, né? Aí eu ofereci a troca, ele voltou. Já ameaçou um tema mais forte em mate, já tá defendido pelo cavalo, mas o cavalo tá atacado, então eu tive que voltar. Aí ele voltou a dama. Aí eu propus a troca de novo. E aí ele evitou a troca, porque ele tá com a peça menos, é natural evitar a troca, né? Aí eu desenvolvi meu bispo, eu não quero perder ele, né? Quero ficar com pelo menos um bispo aí. Aí ele foi lá, atacou minha dama com o cavalo, tive que voltar, propus a troca. Agora foi vantajoso pra ele, né? Porque ele tomou de dama. Se eu tomar de torre, eu tenho um descoberto chato ali, então eu preferi tomar de peão mesmo, dobrando meu peão. Ou seja, minha vantagem material tá compensada pelo fato da estrutura de peão estar meio zoada, né? Assim, meu peão dobrado, então foi interessante. Ele voltou o cavalo, né? Aí eu desenvolvi meu cavalo tentando trocar, se ele tomar um erro, né? Porque eu desdobro meu peão e fico uma vantagem boa, né? Aí ele propôs a troca. É interessante ele ir pro final, porque por mais que seja um peão a mais, é um peão dobrado, né? Então é interessante ele ir pro final. Defendi a entrada da sétima, né? Que era uma ideia dele, eu imagino. Aí ele atacou uma debilidade minha, que é o peão dobrado, né? Aí eu fiz uma defesa indireta. Bispo ali nessa casa, por exemplo. Se ele tomar o peão, ele perde o bispo. Então, se ele tomar meu bispo, eu tomo o bispo dele com o meu peão. E minha torre de F vai defender F4 depois. Então é uma defesa indireta. Aí ele fez uma jogada aqui. Não entendi muito bem essa jogada. Mas é interessante, assim, não foi um erro, né? Tá ameaçando meu peão de A, só que não vale muito a pena, porque se ele tomar o peão de A, eu avanço o peão de B e ele fica preso. Então eu avancei aqui. Ele botou o cavalo, né, com a ideia de... Ele botou o cavalo aqui com a ideia de... entrar na minha posição aqui e tal. Aí eu avancei o peão, né? Que fala que é uma jogada meio duvidosa, mas não porque seja ruim, mas porque não é a melhor jogada, né? Se ele tomar de peão, eu tô mudando cheque, começa a entrar na posição dele, né? Já tem um cavalo e bispo, né? Saio com o rei da frente na casa G, vou pra casa H e trago a torre, né? Seria uma ideia bem interessante. Aí ele avançou aqui, foi um blunder, né? Bem, um erro considerável, porque eu tomo de graça esse peão dando cheque. E ele não pode ir pra casa H8, senão ele leva um duplo na casa F7. Então ele veio pro lado. Tomei o bispo aqui, não foi um erro meu também. Eu devia ter desenvolvido minhas peças, né? Claro, entrar na cravada, porque o bispo não pode sair da frente, senão a torre cai. E é mate, inclusive. Então foi um erro bem banal, assim. Tô com uma vantagem de 3, se não me engano, aqui. Aí tomei errado. Ele tomou, o jogo ficou bem empatado aqui a partir daqui. Aí foi tentando desenvolver as peças, ele invadiu a 7, muito bom, tá com o cavalo perto do meu rei. Aí comecei a me bananar nessa partida, mas tá bem empatado ainda. Aí tomou, aí vim pro lado, tentando ameaçar mate, né? Se eu for pra casa D8 é mate. Vim pro lado. Aí eu voltei o cavalo. Cheque, fui pro lado. Eu achei que eu tinha perdido a torre aqui, né? Mas seria uma troca só. Se fosse cavalo F2 é cheque, pega minha torre e eu pego a torre dele. Aí vamos passar mais rápido aqui. Basicamente a gente foi trocando umas peças e tal. Jogo bem interessante aqui. Ameacei lá em cima, né? O peão passado e tal. Porque eu tenho um peão na casa na sexta fileira, né? Aí deu cheque e tal. Aqui bem interessante ele aqui. Ele veio pra cá, ameaçou mate, né? A única defesa do mate aqui, que seria mate na casa G2, né? Com a torre. Aí eu bloqueei com o cavalo. Ofereci um peão. Ele tomou, eu tomei o cavalo dele, ele tomou o cavalo. Aí começa uma. Aqui seria empate, né? Aí eu fiz umas burradas aqui, voltei aqui em blunder. E basicamente eu não consegui segurar a promoção da dama dele. Que com dois peões por uma dama não dava. Acabei perdendo o jogo aí.